Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa e o que é que nós vamos ter na aula de hoje? Nós vamos ter aí, olha, nossa aula 183, aula de Física, condutor em equilíbrio eletrostático, capacitores, capacitância eletrostática e associação de capacitores em série. Então, esse é o nosso tema de hoje aí de capacitores. Nós vamos focar aqui em capacitores, mas nós vamos lembrar algumas coisinhas. Primeira delas, quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? O condutor, ele está em equilíbrio eletrostático quando ele não está submetido a uma diferença de potencial. Ou seja, quando as cargas na sua superfície, elas realizam um movimento aleatório, tá certo? Ou seja, as cargas estão ali transladando para qualquer dos pontos desse condutor. Essas cargas, elas ficam na superfície do condutor eletrostático, tá certo? Quando eu submeto esse condutor a uma diferença de potencial, as cargas elétricas que estão ali no condutor livres para realizar o movimento, elas vão realizar um movimento ordenado, tá certo? Então vamos lá. Quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Quando o movimento das cargas na superfície desse condutor é desordenado. E quando é que eu quebro esse equilíbrio? Quando eu submeto o meu condutor a uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão. É como se eu ligasse ali na tomada, tá certo? Ligasse um aparelho na tomada, eu estou quebrando ali a condição de equilíbrio eletrostático. Beleza? Os capacitores, eles têm uma função aí nessa situação. É o seguinte, o que é um capacitor? Capacitor é um condutor, tá certo? Que ele armazena cargas elétricas. Ou seja, a função do condutor é armazenar cargas elétricas. Vamos conhecer um pouquinho, vamos fazer umas anotações aí, veja só. Primeira anotação, nós vamos ver hoje, olha, capacitores. Capacitores. Qual é a função de um capacitor? A função do nosso capacitor é armazenar cargas elétricas. Então, eu vou colocar aqui, olha, armazenar. Vamos indicar cargas elétricas com a letra Q maiúscula. Então, a função do capacitor é armazenar cargas elétricas. O capacitor, ele tem uma propriedade que é chamada de capacitância, tá certo? Essa capacitância aqui é uma característica do material. Essa capacitância vai ser o seguinte, vai ser a quantidade de carga, que o condutor tem de armazenar por unidade de potencial elétrico. Então, olha, a nossa capacitância é dada aqui, olha, por essa equação, Q sobre V, tá certo? Q é a quantidade de carga elétrica, que é medida em quê? Em Coulomb, nós já sabemos isso daqui. V vai ser a nossa diferença de potencial, que é medida em volts. E C é a nossa capacitância. Essa capacitância vai ser medida em uma unidade chamada de farad, tá certo? Farad, que vai ser denotado pela letra F maiúscula. Então vamos lá. Qual é aqui a função do nosso capacitor? A função do nosso capacitor é armazenar cargas elétricas. A gente já viu aí, olha, armazenar cargas elétricas, certo? Beleza, esse capacitor ele tem uma propriedade que é chamada de capacitância. O que é essa capacitância? Vai ser a capacidade, digamos assim, tá certo? A capacidade que esse capacitor tem de armazenar cargas elétricas por unidade de diferença de potencial. Então, quanto de carga elétrica esse capacitor consegue armazenar? Nós vamos indicar lá através da grandeza capacitância, beleza? O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos associar esses capacitores em série. Vamos lá. Associação de capacitores em série. Em série nós temos aí, olha, capacitores ligados em série possuem um polo positivo ligado ao polo negativo, próximo do capacitor e assim sucessivamente. O objetivo de associar capacitores é conseguir um valor de capacitância equivalente que seja adequado para as especificações do circuito. Então vamos lá. Nós temos ali, olha, vários capacitores associados.
nós vamos chamar essa associação em série. O que é uma associação em série? É quando a corrente só tem um caminho para percorrer, tá certo? Então, num circuito elétrico, nós só vamos ter um caminho para a corrente elétrica. E nesse mesmo caminho, nós vamos colocar vários capacitores. Qual é o nosso objetivo hoje aqui? Nós vamos encontrar o capacitor equivalente. O que é o capacitor equivalente? Vai ser um capacitor que vai representar todos os capacitores que estão ali associados em série. Professor, eu quero visualizar como fica isso. Vamos lá. Tá aí, olha, a nossa visualização. Características de uma associação em série. Vamos lá. Olha só, aqui eu tenho o capacitor C1, C2 e C3. Professor, sempre eu vou desenhar um capacitor no meu circuito elétrico dessa forma? Sim, olha. São duas placas, uma carregada positivamente, outra carregada negativamente, tá certo? E aqui, olha, entre essas placas nós temos um campo elétrico, beleza? Um campo elétrico que se forma entre essas placas. Beleza, esse é normalmente o capacitor mais comum que existe, que é o capacitor de placas paralelas, tá certo? Por isso que nós temos aqui, olha, duas retas paralelas para indicar o capacitor, beleza? Aqui, olha, nós temos a nossa diferença de potencial, tá certo? Diferença de potencial. Aqui, olha, no circuito, a corrente entra no circuito pelo polo negativo e sai do circuito pelo polo negativo, beleza? Entra no circuito pelo polo positivo e sai do circuito pelo polo negativo. Então, está aqui a nossa corrente elétrica, olha, que é o movimento, deslocamento, fluxo de cargas elétricas, né? Então, ela vai encontrar aqui o capacitor C1, vai passar pelo C1, vai passar pelo C2, vai passar pelo C3 e vai terminar aqui, vai fechar o ciclo do nosso circuito, tá certo? Nosso circuito elétrico. Nós temos três capacitores. Qual é o objetivo? Transformar esses três capacitores aqui, olha, esses três capacitores em só um capacitor que nós vamos chamar de capacitor equivalente, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, transformar três capacitores, ali no caso do nosso circuito, nós temos três capacitores, e nós vamos transformar esses três capacitores em um só, que nós chamamos de capacitor equivalente. Mas para isso, nós temos algumas características, tá certo? Nós vamos falar objetivamente quais são as características para vocês. Vamos para a primeira característica, olha só. A carga elétrica acumulada na associação é sempre constante, tá certo? Então, quando eu tenho uma associação em série, a carga elétrica acumulada é sempre constante. Então, a quantidade de carga total acumulada vai ser a mesma no capacitor 1, vai ser a mesma no capacitor 2, vai ser a mesma no capacitor 3. É isso que ele quer falar, tá certo? Quando ele diz a carga elétrica acumulada na associação é sempre constante, ele está dizendo que todos os capacitores têm a mesma quantidade de carga elétrica, beleza? Primeira característica. Outra característica da associação em série. A diferença de potencial é dividida entre os capacitores da associação. Como assim dividida? Quer dizer que em cada capacitor nós vamos ter uma diferença de potencial, olha. Delta V1, delta V2 e delta V3. De modo que a minha diferença de potencial total vai ser a soma das diferenças de potenciais em cada capacitor. Então, beleza, olha, nós já temos duas propriedades. Primeira propriedade, a carga elétrica ela é sempre constante, tá certo? Carga elétrica é sempre constante. O que quer dizer isso? Que todos os capacitores na associação em série vão acumular a mesma quantidade de carga elétrica, beleza? Segunda propriedade, a diferença de potencial ela vai ser dividida entre os capacitores. Então, cada um vai ter um valor de diferença de potencial. De modo que, para eu saber a diferença de potencial total, basta eu somar as diferenças de potenciais individuais. Beleza? Agora nós vamos calcular, depois dessas duas características, nós vamos determinar como eu calculo a capacitância equivalente. Vamos lá. Olha só, para a capacitância equivalente da associação, aqui tem a dedução. Olha. Nós temos a segunda característica, certo? E nós temos, olha, aqui, olha, como aquela equação da capacitância. Lembra que eu disse para vocês, olha, capacitância
carga sobre a nossa diferença de potencial. Se eu isolar a diferença de potencial, olha, V vai ficar carga sobre a capacitância, que é o que nós temos aqui, olha, certo? Vamos substituir e nós encontramos aqui, olha, a nossa capacitância equivalente, quando eu tenho 3 capacitores. Professor, e se eu tivesse 4 capacitores? Você ia adicionar aqui, olha, mais 1 sobre C4. Professor, se eu tivesse 5 capacitores? Mais 1 sobre C5, beleza? Essa é a equação que nos interessa, beleza? Já sabemos como determinar a capacitância equivalente, tá certo? Capacitância equivalente. O inverso da capacitância equivalente vai ser igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais, beleza? Então, nós já temos aí as 3 características que interessam para um capacitor. Primeiro, a quantidade de carga acumulada em cada capacitor é a mesma, não vai mudar, beleza? Segunda característica, a diferença de potencial é dividida ali, olha, entre os capacitores numa associação em série. De modo que, se eu quero determinar a diferença de potencial total, eu somo cada diferença de potencial. Beleza? E por último, nós já sabemos como determinar a capacitância equivalente. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Olha, para calcular isso daí, você precisa lembrar direitinho como é que você tira um MMC, não é? Porque nós temos ali, olha, uma soma de inversos, não é? Ou seja, uma soma de frações. Tem que lembrar como é que eu somo frações, beleza? Somar frações com denominadores diferentes, é isso que você tem que lembrar. Vamos para as 2 observações que eu tenho aí para vocês. Olha só. Professor, quando eu tenho 2 capacitores, olha, 2 capacitores, eu vou usar essa equação aqui, olha. É mais simples, não é? Multiplica as capacitâncias sobre a soma das capacitâncias. Pronto. Quando eu tenho 2 capacitores. Agora, quando eu tenho N capacitores iguais, N é um número natural, tá certo? Se todas as capacitâncias são iguais, você vai usar essa equação, olha. Capacitância equivalente é a capacitância, já que todas são iguais, sobre N, tá certo? Sobre N é o número de capacitores. Se eu tenho 3 capacitores como nosso exemplo, e todos tivessem a mesma capacitância, seria C sobre 3, beleza? Bom, agora nós vamos para um exercício. Nós vamos aplicar um pouquinho aí o que nós aprendemos agora. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Olha só, exemplo 1. Considere uma associação de capacitores em série. Olha só, cada um tem um valor de capacitância. Ó. 3 farad, 6 farad e 12 farad. Microfarad, tá certo? Micro significa que esse número aqui da frente, olha, 3, está multiplicado por 10 a menos 6 farad. Beleza, tá aí, olha. A nossa associação está em série? Tá, olha. Vai entrar no circuito pelo polo positivo, vai circular todinho o circuito, vai sair pelo polo negativo a nossa corrente elétrica, beleza? Temos em série, só tem um caminho para a corrente percorrer. Vamos lá, então. O que ele quer? Olha, a capacitância equivalente, na letra A. Na letra B, ele quer a carga acumulada. Lembra, a carga é a mesma. E ele quer a diferença de potencial em cada capacitor. Vamos lá. Vamos calcular a capacitância equivalente. Olha só. Para a capacitância equivalente, só é substituir nessa equação, olha. Não é? 1 sobre a capacitância equivalente, aí o primeiro capacitor vale 3 microfarad, o segundo capacitor vale 6 microfarad e o terceiro 12 microfarad. Vou tirar o MMC entre 3, 6 e 12. Quanto é? 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Pronto. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Está aqui. Então, eu vou somar, olha, 4 mais 2 mais 1 vai dar 7. E eu repito 12. Certo? Então, olha só. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 7 sobre 12. Para resolver isso daqui, eu vou inverter os dois lados da equação. Invertendo os dois lados da equação, olha, vai ficar capacitância equivalente sobre 1 que tem aqui embaixo, olha. Só que você não vê, não é? Que ele fica escondido.
7 sobre 12, inverti, ficou 12 sobre 7. Então, a nossa capacitância equivalente é 12 sobre 7 microfarad. Beleza, essa é a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer a quantidade de carga elétrica. É a mesma para todo mundo, não é? Se é a mesma para todo mundo, eu pego o capacitor equivalente, 12 sobre 7, multiplico pela diferença de potencial, que é 24. Vamos lá. 12 vezes 24 vai dar um valor, dividido por 7 vai dar 41,14 microcoulombs. Então, é o mesmo valor para todas as quantidades de carga elétrica, não é? Lá da propriedade 1 que nós vimos. E por último, a diferença de potencial, olha. Diferença de potencial, carga sobre a capacitância. Pegamos a carga, 41,14, a gente acabou de calcular, sobre o capacitor 1, sobre 3. Vai dar esse valor e nós repetimos para todos os capacitores, ó. Sobre 6, deu 6,86, sobre 12, que é o último capacitor, 3,43. Pronto. Calculamos a capacitância, a carga e calculamos também aí a diferença de potencial em cada capacitor, porque é diferente. A carga não é diferente, é a mesma para todos, mas a diferença de potencial é diferente para todos os capacitores. Era isso que a gente tinha para vocês e agora nós vamos praticar um pouquinho. Nós vamos para a nossa DLI. Temos aí a nossa primeira questão. Nós fizemos aí 5 afirmativas. Nessas 5 vocês vão classificar em verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso, tá certo? Tem 5 afirmativas aí. Na segunda questão, nós temos uma associação de capacitores. Olha, nós só temos 2 capacitores. Esses 2 capacitores têm o mesmo valor. Lembra daquelas observações que a gente fez no final ali da explicação? Você vai utilizar a equação que nós temos ali, beleza? E aí nós perguntamos a capacitância equivalente e a carga total acumulada na associação. Então é isso. Coloque aí o seu comentário no chat que daqui a pouco a gente volta para resolver essas questões.
aí, pessoal, estamos de volta agora para verificar aí as respostas das nossas duas questões. Vamos logo começar? Primeira questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações sobre as características de uma associação em série de capacitores. Olha só, a associação que a gente estudou tem 3 características. Vamos relembrá-las agora. Primeira afirmativa aqui, olha. A carga elétrica acumulada na associação é sempre constante. Correto, não é? É a primeira lá das nossas afirmativas. Então, verdadeiro. Item 2 aqui, olha. A carga elétrica acumulada na associação é variável. Não, a gente acabou de falar que é constante, não é? Então, ela não pode ser variável e ela não depende também da diferença de potencial. Então, isso daqui é falso, não é? Falso. Vamos lá para a terceira afirmativa. A DDP, a diferença de potencial, é a mesma em cada capacitor da associação, sendo esta igual à DDP total do circuito. Olha só, é mentira, não é? A DDP se divide, então ela não é a mesma em cada capacitor da associação, sendo esta igual à DDP total do circuito. Não, é tudo mentira, tá certo? Então isso daqui é falso. O item 4 aqui, olha. A diferença de potencial é dividida entre os capacitores da associação. Certinho, é a segunda propriedade que nós vimos aqui, é verdadeiro, V. Por último, a capacitância equivalente do circuito é a soma de todos os capacitores da associação. Não, não é? Não é a soma dos capacitores da associação. Olha, a capacitância equivalente, 1 sobre a capacitância equivalente, vai ser igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais. Olha. A soma dos inversos, tá certo? Então, não é a soma dos capacitores. Por isso, isso daqui é falso também. Então, tá aí, corrigimos a nossa primeira questão. Olha só uma coisa interessante dos capacitores, eles acumulam carga elétrica, não é? Então, acumulam carga elétrica ali, e eles acumulam carga elétrica de forma muito rápida, tá certo? Então, chega para carregar um capacitor de carga elétrica, é bem rápido. Ele se enche de carga elétrica. Só que, para descarregar um capacitor, é bem rápido. Então, é uma descarga de carga elétrica ali, ó, bem forte. Bro! Onde é que nós vimos isso, num fenômeno bem comum? Nas máquinas fotográficas antigas. Para gerar aquele flash, eu precisava de um valor de corrente elétrica muito alta, não é? Então, para gerar o flash, o que acontecia? Acumulava-se carga elétrica num capacitor e quando nós apertávamos ali o botão para sair o flash, o que acontecia? Eu estava descarregando o capacitor. Aí, com essa descarga do capacitor, vinha aquela luz bem forte que era o flash, tá certo? Então, aí uma aplicação tecnológica dos capacitores, beleza? Vamos corrigir a nossa segunda questão agora, depois dessa curiosidade? Vamos lá. Segunda questão. Na figura, temos 2 capacitores iguais, ligados em série a uma diferença de potencial de 100 volts. Olha só. Então, nosso capacitor 1 é igual a 4 microfarads. Nosso capacitor 2 também é igual a 4 microfarads. E a nossa DDP, o nosso V, é igual a 100 volts, beleza? Vamos lá. Ele quer na letra A capacitância equivalente da associação e na letra B, ele quer a carga total acumulada. Carga total acumulada é igual às cargas individuais, é constante, lembra? Carga 1, carga 2. Mas olha só que legal, aqui, olha, os capacitores são iguais. Lembra da nossa segunda observação? Capacitância equivalente. Como é que vai ficar? É a capacitância sobre o número de capacitores, não é? Então, vamos lá calcular? Olha só, está aqui os nossos dados, tá certo? Aliás, a nossa resposta. E vamos ver como a gente encontra a resposta. Olha só, capacitância equivalente é a capacitância sobre o número de capacitores. A capacitância era 4 microfarads. Quantos capacitores nós tínhamos na associação? 2. Então, 4 dividido por 2, que vai dar 2 microfarads. Essa é a nossa capacitância equivalente. Beleza? E para calcular a nossa quantidade de carga, olha só, saiu um errinho aqui, ó. Vamos lá. Capacitância equivalente, 2 microfarads, e a diferença de potencial, que é 100 volts. Então, 2 vezes 100 vai dar 200 microcoulombs. Por quê? Porque eu usei aqui também o micro, tá certo? Microfarad, o resultado também ficou em microcoulomb. Beleza? Então, tá aí, olha, a resposta das nossas questões.
Olha só, o que é importante ficar aí para vocês? O que é um capacitor? Capacitor é um dispositivo que armazena cargas elétricas, beleza? Armazena cargas elétricas. Quando eu só tenho um caminho para a corrente percorrer, nós temos uma associação em série, tá certo? A associação em série é quando eu coloco vários capacitores e todos esses capacitores só oferecem um caminho para a corrente percorrer, beleza? Nesse caminho que a corrente percorre, passando ali por todos os capacitores, o que aconteceu? Nós podemos calcular a capacitância equivalente. Ou seja, um capacitor que vai representar todos os capacitores que eu tenho ali na associação. Beleza. Mas antes de calcular a capacitância equivalente, eu preciso conhecer algumas características. Primeira característica, a carga é sempre constante, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de carga acumulada em cada capacitor dessa associação em série, beleza? Em série. Segunda característica, a diferença de potencial se divide entre os capacitores. De modo que, para eu saber a diferença de potencial total, basta eu somar cada uma das diferenças de potenciais. E por último, a capacitância equivalente. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro capacitor, mais 1 sobre a capacitância do segundo capacitor, e assim vai. Beleza? Era isso que nós apresentamos para vocês. E fiquem por aí que agora tem aula de espanhol, hein? Tchau, pessoal!